Muito bem, gente. Então, voltando aqui, servidor público é o que ocupa cargo público, seja esse cargo efetivo ou cargo em comissão. Mas é um cargo público. O empregado ocupa um emprego público, que é regido pela CLT. E o funcionário temporário? Esse funcionário temporário, com base na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 9. Dá uma olhada aí. 37.9 diz o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a situação de excepcional interesse público. Né? Então, situações excepcionais, a administração pode, tem uma lei que trata disso, né, que vai dizer como, quando, onde a administração poderá contratar pessoal por tempo determinado. Então, por exemplo, na época do verão, explodiram os casos de dengue naquele município, aí o município vai lá e contrata 5.000 pessoas, dá um treinamento àquele pessoal, o pessoal ir de casa em casa botando veneno, jogando remédio e tal, não sei o quê. Situação excepcional, que o pessoal não vai ficar trabalhando na administração de forma permanente. Assina um contrato com esse pessoal, né? Contrato de 1 ano, contrato de 6 meses, para fazer isso durante o verão, aí acaba o verão, acaba a dengue, e aí, beleza. Então, uma contratação temporária. E esse regime é um regime especial. Por quê? A legislação vai dizer o que eles têm, o que eles não têm, o que tem direito, o que não tem direito. Então, no próprio contrato já vai vir prevendo o que eles têm direito e o que não tem. Esse regime, ele não é, esse pessoal que vai ser contratado lá, não é servidor público, estatutário, porque não ocupa um cargo público. E eles também não são empregados públicos, eles não têm um regime de emprego regido pela CLT, né, por prazo indeterminado. É uma coisa pontual. Eles podem ter alguns direitos e podem não ter alguns direitos que os seletistas têm. Tem que ver caso a caso o que eles terão direito, quando tratado por tempo determinado. Então, eles durante algum tempo vão exercer uma função pública. O que é função? Função é uma atribuição. Ele tem uma atribuição pública, mas ele tem uma função sem ter cargo nem emprego. E aí, essa função, essa contratação de pessoal por tempo determinado, essa função pública temporária, exige concurso público? Não. Essa lei diz que essa contratação prescinde quer dizer dispensa concurso público. Não tem concurso. Até porque, se for fazer concurso para contratar esse pessoal aí, vai demorar 1 ano, porque o concurso vai dar problema, vai parar, vão reclamar e tal. Quando acabar o concurso, não precisa mais, já morreu todo mundo de dengue já. Certo? Situação excepcional. Então, a lei diz que essa contratação dispensa concurso. Quando der, em regra, a administração deve fazer uma seleção de pessoal. Então a lei fala que haverá um processo seletivo. Processo seletivo não é a mesma coisa que concurso público. Pode selecionar pessoal com base em currículo, né, para não dizer que foi pessoal. Você e você vem trabalhar. Por quê? Porque são meus amigos. Não, peraí, por que eles? Então a seleção, base em currículo ou com base em alguma... vai na associação de moradores daquela região, pegar pessoas que moram na região e tal, de acordo com tudo bem. Algum processo seletivo, mesmo assim, se der para fazer, porque situações de calamidade, situações excepcionais, dispensam até processo seletivo. Você, pode vir. De qualquer maneira, esse funcionário temporário, durante um tempo, contrato tem o quê? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Durante esse tempo ele está trabalhando direto. Ele tem um vínculo com a administração. São todos considerados agentes administrativos. Certo? Certo. Muito bem. Daí, então, dito isso, a gente vai passar a verificar o que a Constituição Federal coloca para a gente aí. No artigo 37, de cara já vem prevendo os princípios constitucionais expressos que a gente já conhece, né? Então, toda administração é obrigada a obedecer ao LIMP. E também é o seguinte...
A administração, além do limpo, a administração é obrigada a obedecer diversas regras. Dessas regras é que decorrem os princípios implícitos. Certo? Certo. Vamos ver? Olha só. Tanto os cargos, quanto os empregos, quanto as funções, aí incluindo os funcionários temporários, né, que não tem cargo nem emprego, mas tem uma função temporária, tanto os cargos quanto o emprego quanto as funções são acessíveis a brasileiros. A princípio, os brasileiros, ou natos ou naturalizados, podem ocupar cargos públicos, empregos públicos e funções públicas. Vírgula. Assim como os estrangeiros, na forma da lei. Na forma da lei quer dizer, estrangeiro pode ocupar cargo, emprego e função no Brasil? Pode, se a lei disser. Se a lei não falar nada, a princípio, o estrangeiro não pode ocupar nenhuma função pública. Isso ocorre, por exemplo, no Estatuto Federal, diz lá que os cargos de professores e pesquisadores das universidades públicas federais poderão ser ocupados por estrangeiros. Então o cara é alemão, né, o cara é japonês, não se naturalizou, né, porque se naturalizar ele passa a ser brasileiro naturalizado. Cuidado com esse negócio, né? Ah, ele é japonês naturalizado brasileiro. Não, não é japonês naturalizado brasileiro, não. Ele é brasileiro naturalizado. Japonês deixou, ou se perdeu a naturalização dele, se ele deixou de ser japonês ou não, depende do país dele, legislação do país dele. O japonês se naturalizou brasileiro, é brasileiro naturalizado. Muito bem. Então, ele é estrangeiro, não se naturalizou. Pode ser professor, pesquisador, vai ocupar um cargo estatutário, vai adquirir estabilidade, terá todos os direitos de servidor estatutário. Muito bem. Agora, a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação em concurso. Olha só, o emprego, empresa pública e sociedade economia mista, por exemplo, seletistas, né? Ou mesmo na administração direta autárquica e fundacional, depois da emenda 19, permitiu o ingresso de seletistas na administração, lembra? Então existem empregados públicos na administração direta autárquica e fundacional, pessoas regidas pela CLT. Tem que fazer concurso? Tem. Vai adquirir estabilidade? Não, porque é empregado, regido pela CLT. Mas mesmo assim tem que fazer concurso. Então, tanto para ocupar cargo quanto emprego, precisa fazer concurso. Vírgula. Salvo os cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, os cargos exigem concurso, salvo os cargos em comissão. Resumindo, os cargos efetivos exigem concurso. E os empregos públicos também exigem concurso. E as funções? Não, né? Tem uma questão, uma vez na prova, que estava assim, a investidura em cargo, emprego ou função públicos depende de aprovação em concurso, blá, 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 disso tudo até o final. Só botou lá, ou função. Só acrescentou uma palavra. Certo ou errado? Errado. Porque a gente sabe que a função temporária não exige concurso. Então isso aqui não. Está errado. Beleza. E aí os incisos 3 e 4 vão tratar de concurso público, né? O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E durante o prazo de validade do concurso, o aprovado deve ser chamado com prioridade sobre novos concursados. Certo? Certo. Daí responde para mim o seguinte. Imagina que o TRT abriu o concurso para técnico do TRT e colocou lá no edital quantidade de vagas 100. Nesse concurso foram aprovados 180. Do 181 em diante está reprovado. O que significa ser aprovado no concurso? Significa não ser reprovado. Oh! Mas é isso, cara. Olha aqui, ó. O edital fala lá,
Estará reprovado quem? Zerar qualquer das provas, quem tirar menos de 50% em alguma das provas, quem tirar menos de 50% no geral, quem tirar menos de 30% na redação, quem não sei o quê. Tem vários critérios? Tem. Você zerou alguma prova? Não. Você acertou mais de 50% no geral? Acertou. Tirou mais de 30% na prova de redação? Sim. Tirou mais de 40% na prova de administrativo? Sim. Então você passou por todos os itens? Sim. Foi reprovado? Não. Está aprovado. Em 242, tem 100 vagas. Interessa. Então os aprovados não têm nenhuma relação com a quantidade de vagas do edital. Pode ter mais aprovado que vaga, como pode ter menos aprovado que vaga. Tem concurso que é puxado, coloca lá, quem tirar menos de 50% em cada prova terá reprovado. Pô, aí o cara acerta 80% da prova de direito administrativo, 10 questões de informática, acerta 4, é reprovado. E aí, quantidade de vagas, 100. Chega no final, quantidade de aprovados, 30. Tem menos aprovado que vaga. Acontece? Acontece. Muito bem. 100 aprovados, 100 vagas, houve 180 aprovados e o TRT foram nomeados os 70 primeiros aqui nesse dia. Nomeação. Foram nomeados os 70 primeiros. Bom, a pergunta que eu quero fazer é: durante o prazo de validade do primeiro concurso para técnico do TRT, a princípio, a melhor doutrina entende o seguinte: não interessa se o concurso está... Prazo de validade estava no edital, 1 ano. Pode ser 1 ano? Pode ser até 2 anos, colocou 1 ano. Prazo de validade, 1 ano. Está dentro do primeiro ano, está dentro do prazo de validade. Chegou no último dia do prazo de validade, o TRT resolveu prorrogar por mais 1 ano. Então chegou até lá. Enquanto o concurso ainda está dentro do prazo de validade, ou porque é o primeiro prazo, ou porque foi prorrogado e jogou o prazo de validade até lá, enquanto o concurso ainda está dentro do prazo de validade, o TRT abriu esse concurso e nomeou os 70 primeiros. O TRT pode abrir um segundo concurso para o cargo de técnico do TRT? Abrir. Pode? Bom. A Constituição Federal não proíbe a abertura desse segundo concurso. Contanto que o TRT não chame ninguém do segundo concurso enquanto não chamar todos os aprovados do primeiro concurso. Certo? Então, a Constituição Federal não proíbe a abertura do segundo concurso, só dá prioridade aos aprovados no primeiro concurso. Então, a resposta: pode abrir? De acordo com a Constituição Federal, sim, poderia abrir. Mas o Estatuto Federal proíbe. Lei 8.112 de 90. Lá na frente, toma cuidado, que lá está dito: durante o prazo de validade de um concurso público, enquanto houver aprovados não convocados, a administração não poderá realizar concurso para o mesmo cargo. O Estatuto Federal proíbe a abertura desse concurso, hein? Aí o pessoal fica na dúvida, né? Pô, Gustavo, mas e aí? Ué, a Constituição Federal fala uma coisa, o Estatuto Federal fala outra coisa. Essa lei aí é inconstitucional, claro. Está ferindo a Constituição, é claro. Fere a Constituição ou não fere? Claro que você sabe que a Constituição Federal está lá em cima e as leis estão aqui embaixo, né? Claro que uma lei não pode ferir a Constituição Federal, senão essa lei é inconstitucional. E aí? A Lei 8.112, nesse ponto, fere a Constituição Federal? Não, não fere, não. A Constituição Federal não falou que haverá novo concurso. Não. A
Constituição Federal apenas falou assim, olha só, pensa dessa maneira. A Constituição Federal não proibiu a realização do concurso. Então a Constituição Federal diz o seguinte, ó, se você está aprovado em concurso público, fica tranquilo, porque não vai entrar ninguém antes de você. Mesmo que haja, implicitamente reconheceu que ainda que haja novo concurso, ninguém pode ser chamado antes de você. Deu uma garantia ao aprovado do primeiro concurso. O que o Estatuto Federal fez? Aumentou essa garantia. Fica tranquilo, porque se você passou no concurso, você está aprovado, durante prazo de validade, eu não vou nem deixar abrir novo concurso para não ter confusão. Só vou deixar abrir novo concurso a partir do momento que acabar o prazo de validade ou a partir do momento que, dentro do prazo de validade, a administração chama todos aprovados. Não tem mais nenhum aprovado? Agora tudo bem, posso abrir novo concurso. Feriria se fosse o contrário. Se a Constituição Federal falasse, durante o prazo de validade do concurso, não poderá ser aberto novo concurso para o mesmo cargo. Não pode. Aí o Estatuto Federal dissesse, olha só, a administração pode abrir novo concurso desde que faça não sei o que, desde que nada. Não pode. A Constituição proibiu, está proibido. A raciocínio só chega a essa conclusão. Então, e também, tem gente que bate de pé. Ah, não, Gustavo, não entendo isso, não vejo isso dessa maneira. Tudo bem, direito, cada um interpreta da maneira que quiser, tá? Você pode não se sentir convencido dessa visão que eu estou falando. Então, vou te dar outra, vou te justificar de outra maneira, que essa não tem discussão. Está escrito no Estatuto Federal, não está? Tá. Esse artigo da Lei 8.112 foi declarado inconstitucional? Não. Portanto, está em vigor. Portanto, é constitucional. Presume-se que toda lei seja constitucional, até prova em contrário. Quem declara que uma lei é inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não disser isso, esse artigo é perfeitamente constitucional. Portanto, pode ser quebrado em prova? Sim. Ah, mas eu acho que não é. Tá, você acha que não é, mas você não é ministro do Supremo Tribunal Federal. Só quem declara inconstitucionalidade de lei é ministro do STF. Você não é ministro do STF? Ah, eu acho que é inconstitucional. O problema é o seu que você acha. Está no Estatuto e está valendo. Então, o que vai acontecer? O TRT é obrigado a obedecer à Constituição Federal? Óbvio. O TRT é obrigado a obedecer ao Estatuto Federal? Sim, porque o Estatuto Federal se aplica à administração direta da União, autarquias e fundações. TRT, Poder Judiciário, administração direta, então TRT, os servidores do TRT são servidores estatutários? Sim. O TRT é obrigado a obedecer ao Estatuto? Sim. Portanto, o TRT pode abrir esse novo concurso? Não. O TRT está proibido de abrir novo concurso, porque embora a Constituição não tivesse proibido, o Estatuto Federal proíbe. Aí, toma cuidado com o seguinte, essa questão já caiu em concurso federal e já caiu em concurso estadual. Então, se cair na tua prova o TRT, o TRT pode abrir esse concurso? Não, por força do Estatuto Federal. Se você fizer uma prova para o TJ, o TJ pode abrir novo concurso dentro do prazo inicial? A Constituição não proíbe. O Estatuto Federal que proíbe não se aplica ao TJ porque o TJ é estadual. Você teria que ver no Estatuto do Estado. O que eu conheço não conheço todos os estatutos estaduais, mas o que eu conheço, eu não vejo essa proibição que está no Estatuto Federal nos estatutos estaduais. Então, em regra, aqui no Rio de Janeiro, não tem essa proibição no Estatuto Estadual. Então, o TJ do Estado do Rio de Janeiro pode abrir novo concurso? Pode, não está proibido. Só não pode nomear ninguém enquanto não chamamos aprovado o primeiro concurso. Mas abrir, pode. Viram? Cuidado, hein? Muito bem. Agora, a questão é diferente. Esquece esse novo concurso. Foram nomeados, né? 70. Foram nomeados 70. Aqui, o TRT não abriu esse novo concurso e deixou
o prazo de validade acabar, prazo de validade de 1 ano, né? Chamou os 70 primeiros, o outro lá está em 80, pô, beleza, estou em 80, daqui a pouco eu vou ser chamado. Aí foi passando, pensando, está chegando 1 ano, o cara, pô, vai dar 1 ano, mas o TRT vai prorrogar, o administrador sempre prorroga. Aí chega no último dia, não prorroga. Não prorrogou, acabou para a validade, hein? Acabou. E aí? Os aprovados que não foram chamados, eles têm direito de ser chamados ou não? Qual é a decisão atual do Supremo Tribunal Federal? Anota aí, né? Posição que não era essa tempos atrás. Hoje, qual é a posição atual do Supremo Tribunal Federal? É no sentido de que os aprovados dentro do número de vagas têm direito a serem nomeados até o final do prazo de validade. Ou seja, se o TRT deixar acabar aquele prazo de validade e não prorrogar, quantos podem reclamar? Além dos 70 que foram nomeados, mais 30 para chegar à quantidade de vagas, 100. Desses 30, 10 formam um grupo lá, entra com uma ação judicial, provando 10, os 10 últimos. Vamos supor que foram os 10 últimos, do 91 aos 100. Esses 10 entraram com uma ação e aí conseguiram em juízo. O judiciário chegou lá, de acordo com o entendimento do STF, a administração nomeie esses 10 que não foram chamados. Aí passa um tempo, 6 meses depois, aqueles outros 20 descobrem que aqueles 10 que estavam depois deles foram chamados. Pô, os caras foram chamados, vão entrar na justiça. Perdeu, já era, acabou. Passou o prazo. Então, os aprovados dentro do número de vagas, os 100, esses têm direito a ser chamados. Se a administração já chamou 70, os outros 30 têm direito. Desses 30, quem arguir esse direito em juízo, né, pode ingressar com mandado de segurança para proteger o seu direito líquido e certo. Agora, quem fizer isso lá depois do prazo de validade, qual é o momento em que o direito líquido e certo dele está sendo ferido? No momento em que acaba o prazo de validade. Nesse dia é que o direito dele está sendo ferido. Então ele deve ingressar com mandado de segurança no último dia, ou no penúltimo dia. O prazo de validade acaba amanhã e a administração não está me chamando. Por quê? Se você ingressar com mandado de segurança 3 meses antes de quebrar o prazo de validade, vai perder. Porque o judiciário vai dizer, olha só, ainda faltam 3 meses, quem garante que a administração não vai chamar daqui a um mês? Agora, no último dia, no penúltimo dia, claro que o juiz não vai julgar naquele dia, mas você vai ingressar com ação naquele dia, com pedido de liminar, o judiciário vai analisar e vai determinar que a administração dê posse para aquele cara, nomeie aquele cara para depois dar posse. Certo? Muito bem. Então, é isso que vem acontecendo, tá? Cuidado. Os 180, o TRT pode nomear 130, colocou 100 vagas no edital, foram aprovados 180. O TRT chamou 70 primeiro, tá? Depois, dentro do prazo de validade, chamou mais 70, foi até os 140. Pode? Pode. Pode nomear até 180. O 181 está reprovado, não pode mais ser chamado. Se o TRT chamar 70 mais 70, 140, depois não chamar mais ninguém. Os outros 40, até chegar a 180, tem direito? Não, porque já estão fora do número de vagas. Então, o que está entre o 101 e 180, esses podem ou não vir a ser chamados dependendo do interesse da administração. Mas ele não pode arguir em juízo que tem direito, porque ele não tem direito. Daí, o que aconteceu? A administração é obrigada a chamar aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas. Aí alguém chegou e falou assim, pô, tem que chamar todo mundo que está dentro do número de vaga, né? Então, vamos fazer o seguinte, que tal a gente fazer um concurso e não colocar a quantidade de vagas? Se a gente não colocar a quantidade de vagas, a gente não pode ser obrigado a chamar ninguém, a gente chama se quiser. Bom, mas quer fazer um concurso sem quantidade de vagas? Calma, vamos pensar mais um pouquinho, mas a ideia é por aí, né? Aí alguém, é só colocar lá, concurso para cadastro reserva. Não está dizendo quantidade de vagas. Então,
esse tal de cadastro reserva foi um jeitinho de brasileiro, né? Foi um jeitinho dado pela administração para burlar essa decisão do STF. Se bota cadastro reserva, às vezes a administração vai lá, concurso para 5 vagas mais cadastro reserva. Aqueles 5 têm que ser chamados. E o cadastro reserva? Mais quantos? Não sei, não disse. Pode esperar que daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal vai decidir que esse cadastro reserva é ilegal, porque é uma burla ao concurso público. Fere o princípio da moralidade. Tem que dizer, quantidade de vagas? 10? 10. 100? 100. 800? 800. Porque a administração sabe mais ou menos quantas vagas precisa. A administração quer fazer um concurso, sabe que precisa de 10. Quer fazer um concurso para 800 vagas, porque fazer um concurso para 800 vagas vai atrair um monte de gente e vai faturar muito. Então, cuidado, hein? Se colocar 800, vai ter que chamar 800. Mas só preciso de 10, então bota 10. Ah, mas 10 vai ter pouca gente, vou faturar pouco. Ué, é isso. Tá legal? Então vem daí. O que vem acontecendo? Tem várias decisões. No meu livro tem várias jurisprudências sobre concurso, hein? O que vem acontecendo? Só os aprovados dentro do número de vagas tem que ter direito a serem chamados. Existe um entendimento que está cada vez mais se consolidando no sentido de que quando a administração está ocupando cargos com terceirizados, aqueles aprovados, mesmo fora do número de vagas, têm que ser chamados. Então, no caso, a administração foram aprovados 180. O TRT chamou 110. Chamou todos aprovados dentro do número de vagas. Ainda tem mais 70 que não foram chamados. Aí esses 70 descobrem que dentro do TRT existem terceirizados, existem pessoas de empresas privadas que estão lá do lado dentro do TRT, ocupando, exercendo funções de analista de TRT. Isso é um absurdo isso, mas acontece? Acontece. Existem comissionados que estão ocupando esses cargos de analista. Não pode. Quando se prova isso, que os cargos dos servidores efetivos estão sendo ocupados por comissionados ou por terceirizados, a administração manda o judiciário, né? Desculpa, o judiciário tem determinado que a administração tire esses terceirizados e tire esses comissionados e chame os aprovados no concurso público, mesmo fora do número de vagas. Então, é uma tendência. Os aprovados no número de vagas passam a ter direito à nomeação quando os cargos estão sendo ocupados por servidores ocupantes de cargo em comissão, que não são efetivos, ou por terceirizados. Isso é verdade. Tá legal? Muito bem. E existem várias outras decisões sobre o concurso que é bom você ver, hein? Mas não dá pra gente falar tudo aqui. Muito bem. Vamos adiantar? Bom. Vou começar a entrar no inciso 5 do artigo 37, justamente para explicar o que eu estava falando de cargo em comissão. E a gente verificar uma confusão que existe entre cargo em comissão e função de confiança. Mas não vou começar isso aqui não, que a gente está acabando essa aula, senão a gente vai ficar no meio. Na próxima aula a gente entra direto aqui no inciso 5 do artigo 37. Tá legal? Até a próxima.